Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou com a Madame, aqui ó, Madame está, não sabe o que é da vida hoje. Ai, ela tá danada, ela não para. É porque tá essa chuvarada toda. Aí ela não sabe se ela quer ficar no colo, se ela quer se esconder no armário, debaixo da cama, enfim. Aí ela fica assim, ela fica agitada. E ainda por cima ela anda carente. Aqui, ó, a situação, olha só. Bom, espero que todos tenham tido um bom dia hoje. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro. Caraca, 27 de outubro. 27 de outubro. O ano acabou. O ano acabou, gente. Oi, minha filha. O ano já era. Já passou, já terminou. Agora já estamos em 2026, praticamente. E eu nunca pensei que eu chegaria até 2026, quando era novinha. Eu achava que era tão longe, até porque quando a gente era criança, quando a pessoa de 50 anos já era vovozinha, né, praticamente. Hoje em dia nem tanto, mas... Fica quieta, minha filha, agora chega, né, já deu, né? Ela tá me dando beijo, gente, ela tá me beijando toda. Ela tá danada. Vem cá, vem, deita aqui, Siri. Psiu. Vem cá, vem. Pronto. Esse é o único jeito, gente. Desculpa, tá? Mas como é o melhor horário pra mim pra gravar, mas a criança hoje tá atacada. Já acabou a luz, já voltou a luz, aí eu vou aproveitar enquanto a luz voltou, né? Pra fazer a leitura de hoje. Do livro O Amigo Jesus, por José Carlos de Luca. Minha filha, fica quieta. E na lição passada, né, Jesus nos diz que ele é o caminho, né, que ele é o caminho, que ele é aquele amigo com o qual nós podemos contar a qualquer instante, todos os momentos de nossas existências. E que eu discordei um pouquinho, porque para mim Jesus não é só um amigo, ele é muito mais do que isso, né? Mas, gente, ela tá numa carência, e então, assim, meu ponto de vista de Kelly, obviamente, né? Ninguém é obrigado a pensar como eu, mas no meu ponto de vista, Jesus é muito mais que um amigo. Ele é muito mais que até um irmão. Ele é um ser realmente especial em nossas vidas. Porque família, amigo, por mais que nós nos amamos muito, nos amemos muito, tenhamos muito respeito uns pelos outros, por mais que nós nos ajudássemos uns aos outros, em algum momento vai ter alguma coisa que a gente vai discordar um do outro, né? Não que seja errado discordar, mas em algum momento a gente vai até fazer uma criticazinha, né? Ou vamos receber uma criticazinha de um familiar, de um amigo, enfim. Mas Jesus não faz isso, ele não nos critica, ele é firme conosco, mas ele não deixa de nos mostrar o caminho, mesmo com firmeza, né? Mesmo tentando nos colocar no caminho certo, né? Então, gente,
Tá horrível. Eu tomei tanto remédio que agora eu tô com refluxo. Tá horrível, tá muito chato. Eu sou a vida. Isso está lá em João, versículo 14, item 6. Mestre amigo, você é a vida porque você é o amor mais puro que eu já senti. Quando menos merecia, você me amou mais ainda. Quando eu estava caído, você me levantou das cinzas. Você nunca se cansou de mim. Por mais teimoso que eu tenha sido em aceitá-lo como meu grande amigo. Mas hoje quero mudar isso. Quero que saiba que farei todo o esforço para também ser seu amigo. Então aqui, a gente vê que nesse texto, apesar dele chamar Jesus de mestre amigo, ele diz, você é a vida, porque você é o amor mais puro que eu já senti. Por isso que eu falo que Jesus é mais que um amigo, é mais que um irmão. Jesus é muito especial em nossas vidas. Não tem como descrever, assim, não há palavras para descrever o que ele realmente, a importância que ele realmente tem em nossas existências. Estou à sua espera, e lá vem minha passagem preferida. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei o descanso. Isso está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, versículo 11, item 28. Há momentos em nossa vida em que o peso dos problemas se torna um fardo difícil de carregar. O desânimo diante de obstáculos que nos parecem intransponíveis faz com que nossa alma se canse de continuar lutando. O amigo Jesus conhece muito bem essas ocasiões em que nos sentimos esmagados pelas dificuldades da vida. Ele também passou por toda sorte de atribulações. Foi traído por um de seus amigos, acusado injustamente de crimes que nunca cometeu, agredido violentamente até morrer na cruz. Jesus entende o sofrimento humano, pois ele o experimentou em seu grau máximo. Por isso, quando a dor física ou moral exaure as nossas forças, Jesus compreende perfeitamente o que estamos sentindo e nos oferece o remédio capaz de aliviar a tormenta. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento, mas é aquele bom pastor que conhece as suas ovelhas e que, por amor, vai ao encontro delas para salvá-las do perigo. Observe, porém, que Jesus não promete que resolverá nossos problemas, porque isso é tarefa que cabe a cada um de nós. A dor que nos atinge traz em si uma proposta de consciência e transformação. Quando, por exemplo, um tabagista recebe a notícia de que está com um grave problema pulmonar decorrente do cigarro, a doença está trazendo para ele a proposta de se conscientizar sobre os males que ele tem causado a si mesmo, bem como de que transforme seus hábitos, no caso, deixar o vício do cigarro. Se Jesus curasse o tabagista sem que ele fizesse esse aprendizado, certamente não haveria da parte deste qualquer mudança de comportamento, e o vício fatalmente retornaria, e com ele a doença. Nesse caso, Jesus teria agido como um amigo sincero, não teria agido como um amigo sincero, mas sim como um empregado que apenas limpa a sujeira que deixamos. Interessante essa parte, né?
remete àquele capítulo do coração de Jesus que fala do leproso, né? O leproso se curou por quê? Porque ele já estava se modificando internamente, né? É por essa razão que o Nazareno não solucionará nossos problemas, mas nem por isso permanecerá indiferente quando sofremos, pois ele prometeu nos dar descanso quando estivéssemos cansados e sobrecarregados. Descansar é tirar o cansaço, no caso, o cansaço espiritual, o desânimo, a falta de coragem para prosseguir na luta com a energia necessária para superar a adversidade. Muitas vezes perdemos a luta não porque fomos vencidos pelo problema, mas porque abandonamos o campo de batalha pelo cansaço. Então, sabiamente, Jesus promete a nós exatamente a renovação de nossas forças, até que cheguemos à vitória sobre a dor. Opa, eu vou fazer uma pequena pausa, porque muitas vezes, quando nós estamos passando por determinados problemas, nós queremos que Jesus nos dê a solução, né? A solução está dentro de nós. Não existe milagres, né? Nós bem sabemos. Nós que precisamos fazermos a nossa parte para podermos conseguir sairmos daquela vibração para podermos solucionarmos os nossos problemas. Tirarmos forças, termos forças para seguir adiante, né? É igual o caso do fumante. O fumante, ele tem que ter a determinação, a vontade, a determinação, a coragem e o empenho para conseguir parar de fumar, né? Nós todos precisamos dessa determinação, porque nada cai no nosso colo, né? Se nada caiu no colo de Jesus, porque cairiam no nosso, né? Então, é muito importante que nós, diante de nossos problemas, nossas adversidades, nós tentássemos o máximo possível fazer a nossa parte, né? Não nos deixar levar pelo desânimo, mas ter a fé de que tudo sim vai dar certo, né? De que nós vamos conseguir de uma maneira ou de outra. Talvez não da maneira que a gente queira, né? Porque as coisas nem sempre são como a gente quer, mas como elas devem ser. No entanto, para que possamos ser aliviados, precisamos ir a Ele. Eis o convite. Vinde a mim. Não tenhamos receio ou vergonha de ir ao encontro do amigo Jesus por conta de nossos desacertos perante a vida. Quem de nós que já não se equivocou? Jesus não está com pedras para nos atirar. Muito provavelmente, está querendo tirar as pedras que estamos atirando contra os outros e contra nós mesmos. Sim, nós temos essa mania também de nos autoflagelar, né? De nos auto-punir, né? Que acontece o quê? A gente comete um engano, principalmente nós que já estudamos, né? Enfim. E a gente tá naquela situação. Aí bate o desespero, porque, ai meu Deus, ai porque eu fiz isso errado, ai Jesus, e agora? E a gente começa a se punir. Isso não é bom. A gente tem que ter consciência que a gente errou. A gente precisa estar atento às
aos nossos equívocos, precisamos estarmos atentos. Mas em algum momento nós podemos nos punir, nos autoflagelar. A nossa obrigação é tentar nos corrigir, mas sem falar, porque eu não valo nada, porque... Não, gente, isso é muito errado, porque isso cria na gente, gera doenças emocionais, psicológicas, ansiedade, aí a gente acaba entrando em depressão, ficando deprimido, aí a gente fica ansioso porque a gente quer resolver e não consegue, aí a gente quer isso e não consegue, e a gente quer se melhorar, mas aí acontece, aí a gente dá um deslize, aí a gente se cobra de novo, enfim, tudo errado, né? A gente não pode fazer isso com nós mesmos. Nunca Jesus, Deus, Maria, nunca nenhum benfeitor iria querer que nós nos puníssemos, que a gente se puna, vou falar assim, porque tá difícil hoje no português. Então, assim, que a gente se puna, que a gente se castigue, a gente não pode se castigar e ninguém pode castigar a gente. A gente tem mania de apontar os erros dos outros, mas a gente esquece dos nossos, mas não é para também começar a se tacar pedra, não. A gente tem sempre que lembrar da mulher adúltera. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, não sobrou um. Não sobrou um para atacar uma pedra nela. Foi tudo embora. Por quê? Porque estava todo mundo errado. Mas saíram discretamente, sem autopunição, sem autoflagelo. Porque isso eu acho que é uma lição, é uma parte importante dessa lição de Jesus. Porque o que aconteceu? Eles foram saindo sem fazer barulho. Tanto é que quando se olhou ao redor já não tinha mais um. Por quê? Porque eles entenderam que também se punir estaria errado. Eu acho. Acho que é isso. Porque senão eles começariam a se flagelar, principalmente naquela época. O pessoal era meio... Eles ainda são meio escandalosos, né? Mas eles eram muito mais naquela época, né? Os judeus eram muito punitivos, né? Então, assim, era, não sei o que, papapá. Mas eles saíram em silêncio. Tudo bem que tinha a vergonha, né? A vergonha de saber que tinham cometido erros, que tinham feito erros, mas também provavelmente eles entenderam que de nada adiantariam se autoflagelar, se autopunir. Eles precisavam se modificar, né? Creio eu que foi isso. Vou conversar com a nossa amiga Valdete e vou perguntar. Então, no entanto, para que possamos ser aliviados, precisamos ir a Ele. Eis o convite, vinde a mim. Não tenhamos receio ou vergonha de ir ao encontro de Jesus por conta dos nossos desacertos perante a vida. Quem de nós que já não se equivocou? Jesus não está com pedras para nos atirar. Muito provavelmente, Ele está querendo tirar as pedras que estamos atirando contra os outros e contra nós mesmos. Quanto ódio e quanta culpa ainda carregamos, e com eles, quantas doenças, dificuldades emocionais, problemas de relacionamentos, crises financeiras acabamos gerando. Estamos cansados de nós mesmos e por tal razão Cristo nos chama querendo amainar as tempestades que fazemos desabar sobre o nosso caminho. Amainar deve ser apaziguar, né? Deve ser acalmar.
Depois eu vou procurar no dicionário, que eu não conheço essa palavra não. Ir até Jesus é procurá-lo sem receio através da prece, falar das dores, pedir-lhe ajuda, e é também ouvir o que ele tem a nos dizer. Ele dirá a nós o que nos vem ensinando há mais de 2000 anos. Coragem, meu amigo, tenha bom ânimo. Você sabe que eu também sofri na terra, mas venci todas as batalhas, e tal se deu para mostrar que vocês também podem fazer o que fiz. Você nunca se arrependerá de ter perseverado na luta, mas derramará muitas lágrimas se desistir de seus sonhos. Tolere um pouco mais as pessoas à sua volta. Perdoa-as. Assim a luta ficará mais amena. Aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. Seja benevolente com seu adversário. Levante-se e ande. A sua fé é capaz de curá-lo. O Pai que cuida tão bem de suas aves do céu também cuidará de você com mais amor e carinho. Espere em Deus, confie um pouco mais em você. Ame quem cruzar seu caminho, trabalhando pelo progresso de todos. E assim você triunfará sobre as adversidades. E fique sabendo que, na luta, eu estarei ao seu lado, renovando as suas forças. À medida que vamos interiorizando essas propostas terapêuticas de Jesus, nossa alma vai se fortalecendo. A esperança vem nos fazer companhia. A fé vem aumentar a nossa resistência. O perdão surge apagando culpas e ressentimentos. E a inspiração divina vem iluminar a nossa mente para tomarmos as decisões corretas que nos levarão à solução de nossas dificuldades. Ninguém que vai sinceramente a Jesus sai desse encontro de mãos vazias. Ele nos guarda agora mesmo. O vinde a mim continua sendo o convite de Jesus, chegando ao nosso coração sofrido. Mas não basta escutar a voz do grande amigo nos chamando, é preciso ir até ele. Jesus sempre nos convida a irmos até ele, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa parte, sim, com certeza. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter determinação, nós temos que ter ânimo, nós temos que ter fé de que o nosso Pai não nos abandona. Nosso Pai, gente, é Deus, é nosso Criador. Qual pai quer ver uma ovelha perdida? Não tem uma ovelha que se perda do caminho dele, sem ele tentar trazê-la de volta a si, por intermédio de Jesus, de Maria, dos benfeitores espirituais. Jesus, quando nós nos empenhamos em procurar por Ele, quando nós nos empenhamos em nos modificarmos, em evoluirmos, em trilhar a nossa jornada de maneira como Ele trilhou, né? Tentando, né? Trilhar, porque nenhum de nós é Jesus, né? Ele vem perto da gente, ele se aproxima mais ainda. É ali que ele abraça a gente, que ele nos aperta forte e sopra no nosso ouvido: coragem, meu irmão, segue em frente, você está no caminho certo. É isso, vem até mim, me segue. Eu sou o caminho, a verdade, a vida.
me segue, porque assim você vai conseguir chegar ao reino dos céus. Ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. Então, nós precisamos sempre lembrar de todas as parábolas. Teve a parábola da dracma perdida que a gente estudou sábado passado. Gente, que parábola interessantíssima. A gente não terminou de estudar, não. Ela é pequenininha, mas, gente, que coisa. A dracma perdida, a dracma era uma moeda, né? Que eles tinham, que fazia parte do dote que as noivas ganhavam. Ou elas ornamentavam um cordão, ou então os seus lenços, né? A gente vê aqueles lenços cheios daquelas moedinhas, né? Aquelas são as dracmas. A dracma perdida não é necessariamente a moeda do valor, né? Do valor material, mas é aquela do valor moral que se perdeu. E quando ela encontra a dracma perdida, ela chama todas as amigas para festejar. Por quê? Porque Deus, Jesus, nossos irmãos espirituais que estão cuidando da gente, quando a gente volta para o caminho certo, eles ficam em festa, eles ficam felizes, porque nós, de alguma forma, retornamos para o caminho certo, retornamos para os nossos para o nosso objetivo, né? A gente sai a gente não está mais perdido, a gente reencontra o caminho, a gente deixa de se perder. Então, eu achei muito interessante, eu resumi muito, porque, assim, foi bem interessante a aula e eu achei interessantíssimo essa analogia, porque ela faz uma festa com as amigas quando ela encontra a última dracma. Ela sai procurando por toda parte. E Jesus faz isso com a gente, Deus faz isso com a gente, nossos mentores fazem isso com a gente. Quando a gente se perde do caminho, quando a gente escolhe a porta larga, eles ficam ali perto, esperando. É a primeira oportunidade da gente, titubear e falar: opa, eu tô no caminho errado, deixa eu voltar pro caminho certo. Quando a gente volta pro caminho certo, eles vêm, nos abraçam e fazem festa. Imagino quão grande é a decepção da espiritualidade quando a gente se perde do nosso caminho. Deve ser uma decepção muito grande, mas mesmo decepcionados, eles não deixam de nos amar. Eles não nos influenciam, eles nos deixam livres, temos nosso livre-arbítrio, continuamos a jornada, equivocados ou não, até o momento que eles vêm lá e pescam a gente de volta, conseguem nos pescar de volta, porque nós caímos em si, nós acordamos para a vida, nós precisamos acordar para a vida, nós precisamos acordar para a nossa vida. Nós temos a nossa vida material que nós precisamos enfrentar todo dia. A gente sempre brinca, né? A gente tem que matar um leão por dia. Vamos matar o nosso leão por dia, mas vamos matar com fé, com determinação, com coragem, com honestidade, com garra, com Jesus no nosso coração, como Jesus teria feito, como Jesus nos ensinou, sempre respeitando o próximo, sempre com amor no coração, amor por nós mesmos e amor pelos outros. Nós precisamos termos essa certeza do amor de Deus por nós e termos a certeza de que o amor é a chave para tudo. Eu já provavelmente contei, eu nem lembro que eu falo tanta coisa, que assim, uma determinada pessoa, sempre que me agredia verbalmente, eu virava e falava: poxa, no início eu brigava. Aí eu aprendi que brigar não adiantava nada. Aí que eu fui me aperfeiçoando.
Hoje em dia, quando a pessoa vem com uma grosseria, eu falo, poxa amor, eu não fiz nada. E a pessoa fala, desculpa. Só o amor salva a gente, é o amor de Jesus. É isso que a gente precisa aprender. É difícil no dia a dia, porque nossos dias são difíceis, familiares complicados, colegas de trabalho complicados, vizinhos complicados, na rua a gente encontra pessoas complicadas. Outro dia eu não lembro onde eu fui, a pessoa estava com tanta má vontade, meu Deus do céu. E olha que eu sou uma pessoa assim, relativamente pacificada, mas me deu vontade de esganar a pessoa, porque ela estava com tanta má vontade. Eu estava passando mal. Ah, lembrei, foi na farmácia. Eu estava passando mal, tinha que comprar os remédios para todos os remédios que eu tinha que comprar. A pessoa saiu pegando os remédios assim, de qualquer jeito, botando lá no cestinho. E sem me dar retorno, sem me falar nada. E quando terminou tudo, falou, não tem um antibiótico, que era o mais importante, que eu tava precisando. Aí eu falei, poxa, mas você podia ter falado. Aí virou, filho. Aí eu peguei a cestinho, quando eu virei pra olhar pra pessoa, a pessoa tava no celular, não tava nem aí. Aí assim, eu peguei, é uma coisa que eu não faço, não faz parte, mas eu fiquei assim, porque eu tava passando mal, não tava me sentindo bem. Peguei o cesto, a cestinha, deixei lá, abandonei e fui na outra farmácia. A sorte no Recreio tem farmácia, Deus dará, né? Aí fui na outra farmácia, onde eu consegui toda a medicação, tinha todos os remédios, eu fui bem atendida e pronto. Assim, eu não levei aquela mágoa comigo, mas eu falei, gente, que a pessoa não trabalha com amor. Tá difícil arrumar trabalho, tá difícil. E a pessoa, quando arruma trabalho, ainda não dá valor. Então, assim, é uma pessoa que precisa. Ela podia estar de mau humor aquele dia, podia estar com algum problema em casa, enfim, qualquer coisa, tudo bem, ok, acontece. Mas são coisas que às vezes, mesmo nós que estamos tentando evoluir, que estamos tentando seguir Jesus, que estamos tentando ser umas pessoas melhores, mesmo nós às vezes ficamos mexidos com isso, atrapalha a nossa sintonia, a nossa vibração, dá uma balançada. E aí você volta, aí eu parei, quando eu saí, eu falei, poxa, deve estar com problema, mas assim, deve estar tendo um dia ruim, pode ter brigado com alguém em casa, pode estar com alguém doente na família, enfim, qualquer coisa assim. Mas não é motivo para tratar mal um cliente. Mas também eu não tenho o direito de me desequilibrar. A pessoa já está doente, não tem direito de se desequilibrar, porque senão vai ficar pior ainda. Aquilo ali, eu falei, caramba, eu ainda preciso aprender, porque na hora eu não fiquei feliz não, gente. Eu falei, poxa, eu virei pra ele e falei assim, poxa, você podia ter começado falando pra mim que não tinha um antibiótico, que eu não teria perdido meu tempo. Eu teria ido na outra farmácia direto, né? Mas enfim, deixa pra lá. Mas então, é o tipo de coisa que testa, gente. É uma situação que me testou. E eu não passei no teste. Eu não passei no teste, porque eu fiquei brava. Eu não levei isso comigo. Eu não briguei, eu não discuti, nada disso. Eu não maltratei nada. Mas eu falei, poxa, eu fiquei chateada na hora. Eu fiquei chateada. Porque eu olhei pro meu lado. Eu não olhei pro lado da pessoa, né? Mas enfim, deixa pra lá. Acontece, né? Acontece com todos nós. Como dizia meu avô, acontece nas melhores famílias. E foi isso, enfim. Mas é o tipo de situação que acontece para nos testar. Então, assim, nessa hora, eu tava aflita, sobrecarregada, cansada. Eu devia ter feito o quê?
lembrar da minha passagem preferida do Evangelho, que é: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu não fui até ele, eu fiquei com raiva da pessoa. Na hora, passou, mas eu fiquei com raiva na hora da pessoa. Não passei no teste. Eita, levei bomba. Tá bom, gente, já falei demais. Eu esqueci de fazer a prece de início por causa de uma gatinha. Mas então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo ao nosso mestre, nosso querido mestre, nosso irmão, a Maria Santíssima, o Doutor Bezerra, a Francisco de Assis, a nosso querido Chico, pela oportunidade de leitura que tivemos hoje, que possamos todos nós seguirmos Jesus, sabendo que Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele tem as soluções. Ele tem as soluções, não. Ele nos mostra o caminho certo a seguir. Basta nós se acompanhá-lo ou não. Que possamos sempre acompanhar Jesus, seguindo seus passos, seguindo todo o aprendizado que Ele nos deixou. Que se nós pararmos para pensar, não é difícil, mas que temos ainda muitas dificuldades 2000 anos depois de colocarmos em prática. Agradeço aos irmãos franciscanos que se encontram em nossos lares nesse momento, higienizando as nossas casas junto às irmãs Marianas e Clarissas, tirando qualquer resquício de negatividade, de doença, de tensões, de discussões, e trazendo simplesmente luz, paz e harmonia para nossas casas, para nossa vizinhança. Rogamos também por nosso planeta, que está tão conturbado, e que todos os cristãos possam se unir em uma só oração, em um só pensamento, em um só coração, todos nós ligados a Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Ai, meu nariz está coçando. Atacou a rinite agora. Além da pneumonia, atacou a rinite. Tá bom? Beijos no corações. Amo vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.